O senador Cleitinho, da Tribuna, exibiu um vídeo de Lula fazendo uma diferenciação entre carne de rico e carne de pobre. Cleitinho comentou: resumindo, é como ele falou aqui, o pessoal mais humilde, mais pobre, não pode ir a um açougue comprar uma carne e pagar imposto. Então vamos refrescar a memória dele. Eu vou colocar isto aqui agora para vocês escutarem, porque aí foi na campanha. O senador exibiu um vídeo de Lula durante a campanha eleitoral e disse: o que ele quis dizer foi o seguinte, que o povo iria comer picanha. Que legal! Cleitinho sugeriu zerar impostos sobre todas as carnes, dizendo: se ele falou, se ele prometeu na campanha que a população brasileira iria comer picanha, que a população brasileira não pode chegar a um açougue e comprar uma carne e ter imposto, como a população brasileira vai chegar a um açougue e pedir uma picanha com imposto? Então vamos zerar a questão do imposto de todas as carnes, picanha, filé mignon, tem que ser todas. Por que o povo tem que comer só frango? Por que o povo tem que comer só ovo? O povo tem que comer de tudo, ué. O senador apontou: eu vou mostrar uma licitação do governo dele aqui para compra de filé mignon. Por que então o governo pode comer filé mignon e o povo não pode comer a picanha? O senador ironizou: tenho certeza de que eu vou ter apoio até da base que apoia o presidente, inclusive dele. Eu tenho certeza de que esse projeto for aprovado aqui, ele vai sancionar, porque partiu dele, na campanha, falar que o povo iria comer picanha. Chegou a hora, Lula, de praticar o que você falou. Você vai ter que praticar aqui, vamos embora praticar. É simples. Estou criando um projeto agora para que a carne bovina seja isenta de imposto, porque aí, população brasileira, como Lula disse, vocês podem comer picanha, vão chegar no açougue e não vão pagar imposto na picanha, não. Não tem que ser só pé de galinha e frango, não. Tem que ser todas as carnes. Se o presidente da República, um senador, ministros podem comer picanha, podem comer filé mignon, por que a população, que é o patrão que paga nosso salário, não pode também? Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores e senadoras, os servidores dessa casa, a população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu quero aqui começar minha fala aqui, presidente, mostrando esse vídeo aqui do presidente atual, Lula. Tá aqui, ó. Vamos escutar aqui, gente. Eu quero ajudar o presidente Lula. Olha isso aqui. Eu já conversei isso com o Haddad, já conversei isso com o Galípolo, já conversei com o pessoal do Tesouro. Ou seja, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação, Silvana. É o seguinte, você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, você tem imposto. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia, sabe? Então, uma carne, sabe, um músculo, uma fêmea, colchão mole, sabe? Tudo isso pode ser evitado. Eu não entro em detalhe porque tem muita gente importante trabalhando nisso. Mas eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim. Tá? Sem que haja imposto, você pode separar a carne, você pode selecionar a carne. Tá? Você vai comprar uma coisa importada chique, tem que pagar imposto. Eu estou falando em imposto do povo brasileiro, ou seja, o povo mais humilde, o povo trabalhador, a classe média baixa, sabe? Essa gente que vai no açougue comprar um pedaço de carne não poderia pagar imposto, sabe? Como se fosse, sabe, uma pessoa mais rica. Resumindo, né? Igual ele falou aqui, né? O pessoal que é mais humilde, mais pobre, não pode ir no açougue e comprar uma carne e pagar imposto. Então, vou refrescar a memória dele, então. Vai colocar isso aqui agora para vocês escutarem, que aí foi na campanha. Olha aqui. Agora, quando é que o povo gosta? Como é que o povo gosta? Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Pronto, o que eu quis dizer é o seguinte, que o povo ia comer picanha. Que legal! Desse jeito vai sobrar só a farinha, né? Então, mas aí eu queria fazer uma sugestão, que já que ele vai vir, né, com uma proposta, à vez do governo, para nós aqui, para poder aprovar, para isentar essas carnes, igual carne de frango, eu vou fazer um projeto aqui, para que também as carnes, também, toda carne bovina, inclusive a picanha. Porque do jeito ele falou, ele prometeu na campanha, que a população brasileira ia comer picanha, que a população brasileira não pode chegar no açougue e comprar uma carne e ter imposto. Como é que a população brasileira vai chegar no açougue e pedir uma picanha com imposto? Então, a gente vamos zerar a questão do imposto de todas as carnes, picanha, filé mignon, tem que ser todas. Por que só o povo tem que comer só frango? Por que o povo tem que comer só ovo? O povo tem que comer de tudo aí. Porque eu mostrei uma listação aqui do governo dele aqui, abrindo listação de filé mignon. Por que então o governo pode comer filé mignon e o povo não pode comer a picanha? Então é simples que eu vou resolver aqui e eu tenho certeza que eu vou ter apoio até da base, né, da base que apoia o governo, o presidente, inclusive dele. Eu tenho certeza que se esse projeto for aprovado aqui, ele vai sancionar, porque partiu dele na campanha falar que o povo ia comer picanha. Chegou a hora, Lula, do que você falou, para praticar. Você vai ter que praticar aqui. Bora praticar. É simples. Eu estou criando um projeto aqui agora para que a carne bovina seja isenta de imposto. Porque aí, população brasileira, como o Lula disse, vocês podem comer picanha. Vocês vão chegar lá no açougue lá e não vai pagar imposto na picanha, não. Não tem que ser só pé de galinha e frango, não. Tem que ser todas as carnes. Se um presidente da República, um senador, né, ministros, pode comer picanha, pode comer filé mignon. E por que a população, que é o patrão que paga nosso salário, não pode também? Então tem que ser para todos. Então vou sugerir que agora a gente está protocolando esse projeto e se demorar para passar, já fique aqui, que a hora que vem esse projeto para isentar a questão das carnes, como frango e outras, você pode ter certeza que eu vou colocar uma emenda para colocar de todas, porque a picanha também vai ter que ser isenta e todo o povo brasileiro vai ter que comer picanha.
Prezado amigo presidente Gilberto Nascimento, demais colegas parlamentares, em que pese o número reduzido presencial, temos já cerca de 350 parlamentares registrando presença, mas o que me preocupa também, ministro Osmar Terra, prezado Arnaldo Jardim, parlamentares vividos, responsáveis aqui estão num momento crucial da vida da nossa nação. É triste, mas é preciso fazer a constatação. Enquanto neste momento, neste exato momento, o STF, a Suprema Corte, usurpa literalmente as funções do Congresso, legislando e decidindo que vai mudar a lei e liberar as drogas, liberar o porte de droga, descriminalizar, não será mais crime, por uma decisão que passa por cima da Casa Legislativa. No exato momento em que fazem isso, essa casa, embora com presença virtual, está literalmente vazia. O parlamento mantém uma tradição de dançar quadrilha no mês de junho. Não é nem feriado nacional. O Brasil está trabalhando. As pessoas estão ocupadas e preocupadas com os seus problemas. E nós, parlamentares, tendo a nossa missão sendo usurpada pelo STF. Mas não é só isso. Isso é grave. É grave liberar a droga num país com as dimensões como o Brasil, num país em que a gente sabe que o tráfico de droga já domina boa parte de grandes cidades como o Rio de Janeiro. Milhões, não é alguns não, milhões de cariocas são reféns do tráfico de droga, da milícia, que tem mais poder do que a estrutura pública, do que a polícia. E isso não está só lá, está chegando no interior de Minas. O PCC, deputado Arnaldo Jardim, está de ponta a ponta. Está no interior, o Comando Vermelho. Mas eles estão lá para levar flores, estão lá para vender droga. E nós estamos aqui com o STF dizendo, olha, não é mais crime. Todo mundo está liberado, e ainda vem um ministro e diz, nenhuma droga é crime usá-la. Ele decidiu, o parlamento brasileiro diz o contrário, a lei brasileira diz o contrário. E o STF vem e age assim. Mas eu dizia, não é só isso. Semana passada eu alertava para o crime que o senhor Alexandre de Moraes está cometendo ao rasgar a Constituição, ao desprezar o devido processo legal, ao condenar pessoas a 14, 17 anos, inocentes, sem direito de legítima defesa, de defesa processual. E eu fui lá no presídio de Divinópolis, cidade que eu fui prefeito, cidade do Divino, e fui ver lá, de maneira triste, um paciente psiquiátrico, deputado Osmar Terra, vendedor de picolé há 20 anos. Ele estava vendendo picolé quando o convidaram para vir a Brasília. Ele veio a Brasília, foi preso na porta do quartel, está lá preso há mais de um ano. Liberaram por um tempo, prenderam de novo, paciente psiquiátrico, ficou 45 dias no hospital psiquiátrico. Como é um paciente psiquiátrico pacífico, com a superlotação do hospital, vai para o presídio, está lá sem advogado de defesa, sem direito a nada, parece idade média, tem um carrasco, o senhor Alexandre de Moraes é o carrasco, é o inquisitor e é o carrasco. E os demais ministros se omitem, ou dizem amém. E essa casa, e o parlamento brasileiro, vai ignorar que tem centenas de presos políticos, pessoas que não têm nenhum antecedente criminal, pai e mãe de família. Foi preso porque estava na porta do quartel aqui em Brasília dizendo, eu estou insatisfeito, eu estou manifestando, eu não estou satisfeito com a forma com que as coisas estão sendo conduzidas. Liberdade de manifestação, que é coisa sagrada na nossa Constituição, todos vieram entendendo que estavam exercendo
o seu livre-arbítrio sem agredir ninguém. Alguns, é fato, depredaram patrimônio público. É um crime pelo qual devem pagar, mas não com 14, 15, 17 anos de cadeia, como se fossem terroristas. Mas insistem nisso, de que são golpistas, que eram um terror, queriam acabar com a democracia no Brasil, porque querem acabar com a oposição no Brasil. Insistem como se fossem os verdadeiros defensores da democracia, para nos calar a todos. Portanto, presidente, é com tristeza que faço esse pronunciamento num plenário quase vazio, embora com honrados e grandes homens públicos aqui, como Osmar Terra, Arnaldo Jardim, Vossa Excelência, deputado Gilberto Nascimento. E eu não quero culpar os demais colegas. Virou uma rotina dessa casa não vir aqui na semana do São João. Mas eu vim para dizer que isso me angustia, isso me martiriza. E que nós temos que... Luiz Lima e alguns outros colegas. Nós temos que reagir, Daniel. Nós temos que conclamar o presidente Arthur Lira a intensificar a nossa reação à tirania do judiciário, especificamente do STF e mais precisamente do senhor Alexandre de Moraes. E os outros se calam com o xerifão, que rasga a Constituição, manda prender, investiga, cala deputados e agora libera a droga. Libera geral, porque aí a gente fortalece o PCC, o Comando Vermelho, etc. E é triste constatar que parte da Igreja Católica ainda não acordou para isso, porque querem liberar o aborto também. É triste constatar que parte da esquerda, que sofreu com perseguições no passado, se cala vendo brasileiros sofrerem agora perseguição política e ainda acham que estão defendendo a democracia. Então eu concluo, senhor presidente, dizendo que nós temos que reagir, senão cairá sobre as nossas cabeças a culpa da omissão. A história haverá de nos cobrar isso. O parlamento do ano de 2024 assistiu mais de 1.000 brasileiros presos políticos, amordaçados, injustiçados, covardemente, e não reagiu. Todas as oportunidades que eu tiver, eu virei nessa tribuna dizer: vamos aprofundar a discussão sobre isso, vamos votar um projeto de anistia, não vamos aceitar que o STF se transforme numa corte inquisitória, covarde, com carrascos que tiram vidas, porque tiram anos preciosos das vidas desses cidadãos honestos, que nunca tiveram antecedente criminal, que o único erro, se é que pode dizer que isso é um erro que cometeram, foi ser patriota e dizer: eu não estou concordando, eu vim aqui cantar o hino nacional e defender a minha pátria. Por defender a pátria, vão mofar na cadeia, alguns morrer, como já morreu o Clesão aqui em Brasília, sem acolhimento médico adequado, embora tenha sido pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que o homem estava com problema cardíaco, precisava de ser internado. Ele ignorou de um homem que nunca teve um antecedente criminal. Nós vamos esperar morrer outros, nós vamos esperar outras famílias serem destruídas, e nós ficamos aqui calados dizendo que eles salvaram o Brasil porque iria ter um golpe com todos os desarmados e com um vendedor de picolé com problemas psiquiátricos dando golpe no Brasil. É isso que pensa o senhor Alexandre de Moraes, e nós não vamos nos calar. Chega dos abusos desse tirano. Essa casa ainda tem homens e mulheres dignos que têm o dever de reagir. Obrigado, senhor presidente.